Olá, bom dia, meu nome é Antônio Roberto Vinha, estou no dia 7 de agosto de 2016, eu sou cientista político. Estamos diante da notícia que nós mais queríamos ouvir ou ler. Gilmar Mendes abre processo para cassar registro do PT. Gente, finalmente. Você se lembra que eu fiz um vídeo solicitando à OAB, né, a extinção do PT. Eu venho falando isso já faz alguns meses, que o PT poderia ser extinto sim. E como ninguém vinha pedindo, né, assim, eu até solicitei. Alguém em algum lugar deve ter ouvido e achado que procedia. No caso, Gilmar Mendes, né, ministro do STF. Ainda há esperança, ainda há luz no fim do túnel, né? Então a coisa impressiona, mas vamos fazer o que? É a realidade. A gente sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, que diante do quadro, diante do resumo da obra, né? Tudo isso teria esse final, não teria um outro final, não poderia ter um outro final. Por quê? Porque o PT não só agia errado, como induzia os outros a agir errado. Então, assim, existem cúmplices. Não é só o PT que tem que cair, mas o PT tem que ser o primeiro a cair. E a partir do momento que outros agirem como suporte para o PT ou para agir igual ao PT nesse sentido, essa história do golpe que não é golpe, né, e do não golpe que é golpe, né? Isso aí vai acabar mais cedo ou mais tarde carregando outros partidos também para extinção. E perceba, não é regime militar, né? O máximo que pode acontecer de uma intervenção aqui no Brasil é durante um mês, mais um mês, chamado pela Presidência da República para a proteção do território nacional, interno ou externo. Então, se acontecer a intervenção militar, ela é limitada democraticamente nos moldes da nova Constituição. Não é o que o pessoal está pedindo aí. Quando eu sempre pedi intervenção militar, consciente disso, sempre orientando as pessoas, gente, não é um governo militar, é uma intervenção, é um período de intervenção em caso de última necessidade, que eu achava já ser necessário há muito tempo. No entanto, observando a letra da lei, a gente percebe que é um período apenas, um mês mais um mês, em casos extremos. Então, nos casos extremos, e eu sempre venho dizendo, olha aqui, ó, só vai acontecer a intervenção militar a partir do momento que houver alguma coisa realmente grave para acontecer, ou seja, a guerra civil, a invasão estrangeira, e o PT queria que a gente entrasse com os militares antes, para acontecer conosco o que aconteceu na Turquia, na Venezuela, em Cuba, em outros lugares. Né? Eles querem uma ditadura no Brasil. Tanto que eles pegavam e estavam tentando... Se vocês perceberam na comissão, como tinha gente falando dos militares, e aí dizendo assim, olha, que não tem nada a ver com 64, porque 64 a gente tinha tanques nas ruas, militares nas ruas, mas não por conta de uma situação de risco, era uma situação que eles entraram para tentar fazer. E aí alegaram a questão da Constituição da época. A Constituição da época permitia essa entrada dos militares, não é diferente do que agora. Ela permitia que houvesse essa tomada de controle em casos extremos, coisas nesse sentido. Ou não falava nada a respeito desse assunto, alguma coisa assim, mas não havia uma previsão específica de uma situação dessa. Bom, e aqui agora nós temos uma previsão, um momento de quando vai acontecer isso. Então é bem diferente o processo, é bem diferente o momento, as leis são diferentes, não tem como comparar uma coisa com outra. Uma coisa é alho, outra coisa é bugalho. E eu tenho que agradecer ao PT. Nós temos que agradecer ao PT. Todos nós temos obrigação de agradecer ao PT. Como é que nós faríamos a diferença entre a noção do certo e do errado sem o PT hoje? Como é que nós saberíamos que tudo isso que tá acontecendo nos faria mal se nós não tivéssemos 13 anos de uma ditadura, de um governo
déspota e ditador dentro do PT, como é que nós saberíamos o que é realmente a ditadura sem o PT? Sim, porque do período militar nós não tivemos ditadura. Nós tivemos um governo democrático, né, que houve alternância de poder, não tivemos nem sequer militar no poder, porque eram civis, eram militares aposentados. Né? Então nós tivemos eleição indireta, não houve ditadura. Nós tivemos eleição, sim, tivemos voto, sim, mas eram 2 partidos apenas, sim. Tivemos até censura, mas não tivemos ditadura. Por quê? Porque houve alternância de poder, houve oxigenação de poder. No período militar, houve censura? Houve. É extremamente interessante essa censura, porque a gente não tinha telefone nas nossas casas. E os militares trouxeram os telefones para as nossas casas. Ou seja, trouxeram comunicação para nós. Até então não existia. Os telefones, no máximo que havia, eram tal dos orelhões. Os famosos orelhões que iam de esquina a esquina. Não tinha esquina que não tivesse um orelhão. Quem implantou foram os militares. Em todas as cidades onde não havia comunicação, os militares levaram orelhões, levaram comunicação para todo o território nacional, levaram telefonia. Foram os militares que trouxeram a telefonia para o Brasil. Não bastasse isso, que eu me lembro, a gente esperava 5 anos para ter um telefone. Não bastasse isso, eles trouxeram a televisão para o Brasil. Tinha só rádio até então, e eles trouxeram a televisão para o Brasil. Eles fizeram o primeiro programa telejornal do Brasil, o programa Hora do Brasil. Tudo isso aconteceu dentro do período militar. Né? A televisão, as concessões, as primeiras concessões de televisão aconteceram dentro do período militar. Então, gente, é impressionante. E muitas das coisas que a gente conhece hoje por comunicação, isso, aquilo, ou seja, se nós temos internet, porque a internet chegou no Brasil através de telefone. Então, se não tivessem os militares trazido os telefones para cá, até hoje a gente estaria tentando fazer comunicação, batendo uma pedra, fazendo sinal de fumaça, né? Cara, os militares abriram o mercado para o jornalismo no Brasil. Né? Houve censura? Houve censura, mas era uma censura com padrão de qualidade. Dizia, olha, o que ia aparecer em cada horário para uma questão de determinação. O para não fazer um aparelhamento ideológico dentro das escolas e salas de aula, o que nós estamos pedindo hoje? E aí o pessoal pega e reclama que houve o AI-5. Sim, mas o AI-5 havia exatamente para ter um limite das coisas. Esse era o período militar. Graças ao PT, obrigado PT, nós hoje sabemos o que é censura de verdade. Aquela censura financeira que os militares não fizeram, né? E que se a gente fala o que eles não querem, eles simplesmente cortam a gente. E tentaram cortar o WhatsApp várias vezes, né? Dentro desse sistema, dentro desse regime. Tentaram cortar o Facebook, tentaram cortar todos os meios de comunicação. E eu, como profissional de ciências políticas, por exemplo, sou censurado, não tem espaço para mim, porque não existe recurso dentro dos partidos políticos para pagar um profissional da área de ciências políticas. Ou seja, eles fazem a política sem técnica nenhuma, e isso não é censura. Né? Ou seja, tu não tem dinheiro para pagar um profissional técnico de uma área da área que tu vai trabalhar para poder desenvolver o negócio. Não existe previsão legal para isso. Tu não pode receber doação de empresa, porque só pode receber doação de pessoa física, não pode receber doação de pessoa jurídica, e isso não é censura. Muito obrigado, PT. Obrigado por mostrar tudo isso para nós. Obrigado por mostrar a realidade para nós. Obrigado por acordar o povo brasileiro. Né? A gente tem hoje uma noção, né, que é maniqueísta. Hoje nós sabemos a diferença entre bem e mal. Hoje nós sabemos que mal é o PT. Sim. Porque se vocês agem dessa maneira, a gente tem noção hoje a diferença entre o certo e o errado, coisa que até então a gente não sabia. A gente era uma mescla, parecia que tudo era a mesma coisa, que tudo era igual. Hoje não, hoje a gente tem noção. Mal é quem age em favor da corrupção, do crime organizado,
quem faz direitos dos manos, não direitos humanos, humanos direitos para humanos não direitos, quem defende o bandido ao invés do policial. A família do policial não é beneficiada em nada nos direitos humanos hoje. Então, o aparelhamento ideológico até de organismos internacionais por parte de aliados internacionais do PT, como a ONU no caso, né, que manipulou um conceito humano para transformar em socialista comunista. Hoje a gente sabe que o mal existe e que ele está com o nome de BRICS, ou TRICS, ou seja lá o que for, ou Foro de São Paulo, mas hoje a gente sabe que tudo isso existe. E a gente não saberia nunca se não fosse o famigerado PT. Então, obrigado PT. Valeu! Valeu por ter mostrado para o mundo, né, que Lula não é aquela figura maravilhosa do trabalhador honesto, do homem mais honesto do mundo. Gente, o homem mais honesto do mundo fez isso tudo para nós. Imagina o desonesto, né? Obrigado, PT. Eu só tenho a agradecer. A gente não teria nem como evoluir espiritualmente se não soubesse reconhecer o mal. E graças a vocês, hoje a gente reconhece o mal. Esse maniqueísmo que vocês criaram, esse jogar uma pessoa contra outra, um parente contra outro, as pessoas elas se revelaram graças ao PT. Elas mostraram quem eram de fato, quem são de fato, o caráter delas, a moral delas, a ética delas. O pior de nós, o PT trouxe à tona. Como é que a gente ia saber fazer tudo isso sem o PT? PT, saudações. Obrigado, Gilmar Mendes. Adeus, PT.